E aí, pessoal, tudo bem? O pessoal tem me pedido aí alguns vídeos, eu não tenho muito tempo assim para tá atendendo aos tópicos, né? Eu vou fazendo, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou fazendo aqui tentando atender, né, o que o pessoal vai pedindo aí, além do que eu tenho aqui programado nas minhas plantas aqui para fazer. Então, à medida que eu vou trabalhando nas minhas plantas, eu vou mostrando o passo a passo. Mas às vezes o pessoal pede alguma coisa assim, é, a mais por fora da minha sequência aqui de trabalho, e aí eu tento atender aqui na medida do possível. Então, o nosso amigo Ivan Passos, um amigo nosso aqui, até da minha região aqui, cidade próxima, e ele me pediu alguns vídeos atrás para falar sobre a folha, né, da videira. Eu vou tentar fazer aqui, mostrar aqui algumas coisas aqui, mas a questão da identificação da videira através da folha não é uma coisa simples, né? Que a gente possa dizer assim, que é fácil, né, de identificar, que não é uma coisa simples. O que acontece é o seguinte, a gente às vezes tem uma vivência maior com determinadas variedades, e aí a gente consegue bater o olho assim, identificar mais ou menos que seja aquela variedade. Embora algumas folhas apresentem algumas mudanças, né, dependendo de fatores de clima, solo, adubação, então assim, pode variar um pouco a intensidade, né, do desenho da folha. Então o que é que acontece? Às vezes a pessoa mostra lá uma folha de uma videira e pede, que variedade é essa? Só que assim, é muito difícil a gente conseguir dar uma certeza de que variedade é, porque essa variedade a gente não sabe de que ponto essa folha foi tirada, qual a idade dessa planta, o broto, se, né, às vezes só tem uma folha ali e você não sabe, e às vezes a folha nem está uma folha bem formada, então assim, às vezes é um broto de uma planta nova que está saindo, então essas plantas geralmente ela sai com algumas deficiências, é, causadas até por deficiências nutricionais e coisa do tipo. Então assim, às vezes acaba a folha está deformada por alguma doença ou justamente por uma deficiência nutricional. E a gente não consegue identificar assim de imediato que variedade é. E corre o risco até de você dizer que é uma variedade, né? E de repente a planta ao desenvolver, ela apresenta características de uma outra variedade. Isso é muito comum nas uvas americanas, né? Que a gente acontece muito essa proximidade da aparência de folhas, né? Como a Niagara, a Isabel, Bordeaux, e outras uvas americanas que têm as folhas assim com uma similaridade muito grande. Embora as outras variedades também não sejam uma coisa muito simples da gente identificar. Mas quando se tem a vivência com a variedade, se torna um pouco mais fácil a gente identificar aquela variedade, né? Isso não quer dizer que a gente vai saber de todas as variedades, até porque é muita uva no mundo, né? Então a gente não tem como saber, assim, às vezes tem uma ideia mais ou menos assim, porque existem alguns parâmetros técnicos, né, para a gente identificar famílias de videiras, né? Todas as videiras ela tem uma linha genética que permite que a gente consiga identificar mais ou menos essa linha. Mas é uma questão bem técnica, que não é o que a gente vai tratar aqui. Né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a diferença de algumas folhas, né, que a gente tem aqui, e mostrar para vocês que assim, causam uma certa... Algumas são bem diferentes uma da outra, mas algumas causam uma certa confusão assim, a princípio, né? Quando você dá uma olhada rápida assim, você pode até confundir. Então eu fiz um quadro aqui e eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês
essas diferenças, tá? Bom, eu fiz um quadro aqui com algumas variedades que eu tenho aqui, certo? Tentei procurar aqui as folhas que mais representam as variedades para a gente poder estar mostrando aqui com mais clareza, né? Então eu tenho aqui o porta-enxerto 766, né? Tenho duas folhinhas dele aqui, então esse é o porta-enxerto, a folha do porta-enxerto 766. Então aqui tem uma folhinha do verso, né? Esse é o porta-enxerto 766, certo? Então você vê que ele tem uma característica mais arredondada, né? Um repicadozinho na borda da folha bem saliente, né? Uma coisa que é bem visível, certo? Ele tem, geralmente, o pecíolo da folha é um pouco avermelhado, né? Não é tão... ele é um pouco avermelhado. Então essa é uma das características do porta-enxerto 766. Aqui a gente tem a folha da uva Cora, tá? Então o que é que acontece? Ela apresenta algumas variações de folha, né? Então, como a gente pode ver aqui, ela apresenta essas duas variedades, variações de folha, certo? Então, dependendo do vigor da planta, dependendo de vários fatores, ela pode apresentar mais de um tipo de formato assim, de folha, né? Mas as características principais você ainda consegue observar nessa folha, né? Então ela tem essas entradas diferenciadas. Essa parte de cima aqui, essas entradas superiores, geralmente quando a planta ela perde um pouco de vigor, essa tende a se suavizar um pouco essas entradas, né? Então quanto mais vigorosa a planta tiver, mais acentuadas vão ficar essas entradas, certo? Então essa é uma das características da folha. Essa daqui é a Niágara rosada. Então, como vocês viram aqui, ó, uma folha que não tem tanto vigor, né, que não aparenta tanto vigor, ela tem as entradas um pouco menos salientes do que na folha mais vigorosa. Tá? Então, a folha, quanto mais vigor ela apresenta, ela tende a expressar mais essas características das entradas, né, da folha, do repicado. Então, assim, quanto mais vigor a planta está, mais ela vai mostrar. Então, uma planta que está com baixo vigor, ela tende a não mostrar 100% da sua condição, né, do formato da folha, assim, digamos, 100%. Essa daqui é a Niágara, né, que eu falei. Essa daqui é a Patrícia, a folha da Patrícia. Então, a Niágara eu não mostrei aqui o verso, né, mas ela tem aqui uns pelinhos, né, assim, é bem característico dela mesmo. Niágara é fácil do pessoal identificar por aí. É uma das uvas mais comuns de se encontrar. Então, consequentemente, se torna mais fácil de ser identificada. Essa daqui é a uva Patrícia, né? A gente tem aqui esse formato, às vezes ela apresenta uma variaçãozinha, dependendo, como eu falei, do vigor da planta, né? Então ela apresenta algumas variações nesse formato e nessas entradas, né? Às vezes ela apresenta uma saliência um pouco maior aqui nessas entradas superiores, certo? Como vocês podem reparar, nessa folha aqui já está um pouco mais saliente do que essa outra folha aqui, né? Então, isso aí varia muito dependendo do vigor do ramo. Essa daqui é a Moscato Poloski, né? É uma folha bem diferente, né? Você consegue perceber que é uma folha bem diferente. Tem uma característica de resistência muito grande, é uma folha que às vezes você olha, que aqui já está meio murchinha já, que já faz um tempinho que eu retirei elas do pé. Mas quando você olha lá no pé, às vezes fica parecendo ser de plástico, né? De tão
forte que é essa planta, essa folha. Então, ó, essa é a característica dela. Você vê que ela tem umas entradas bem definidas, né? Tem um formato assim bem interessante. Então, quando você olha essa folha e você vai comparar com uma Niágara, por exemplo, você vê que não tem absolutamente nada a ver, né, uma com a outra. Então, são duas folhas completamente diferentes. Mas se você pega aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma Vitória, né, e eu tenho aqui uma Isis, tá? Então, o que é que acontece? Essas duas plantas, elas apresentam muita variação de folha, né? Então, não são variações assim tão bruscas em alguns casos, mas em outros casos são variações bem bruscas que a gente não consegue, às vezes, nem ter a certeza de que é realmente aquela variedade. Então, o que é que acontece? Você vê aqui, ó, a Vitória, ela apresenta, em alguns casos, essa entrada um pouco mais profunda, né? Aqui é uma folha de um ramo mais novo. Então, ó, ela tá vendo, ó, mais curta, essa aqui é mais profunda. Uma das características dela é essa base aqui mais larga, né? Então você vê aqui que a Isis, né? A Isis, ela tem mais ou menos, se você comparar essa Isis aqui, essa folha da Isis aqui com essa folha da Vitória aqui, deixa eu botar ela aqui, chega a dar uma balançada em termos de confusão. Qual a diferença? A diferença é que a Isis, ela tem esse gargalo aqui mais estreito, né? Essa parte aqui ela é mais comprida, enquanto a Vitória ela tem isso aqui um pouco mais largo, né? Então, no geral, e também tem essa abertura, essas entradas aqui, que ela é mais baixa, né? A Vitória ela tem essa entrada um pouco mais alta. Então, a folha é diferente, visivelmente aqui você olha, é diferente, mas se você pega uma folha separadamente, né? Os caras chegam e mostram uma folha desse jeito ou uma folha desse jeito aqui, né? Separadamente você dá pode dar um nó na cabeça, né? Então, aqui é a folha da Isis, tá? Como eu disse, elas podem apresentar algumas variações dependendo de vários motivos aí. Tá? Essa daqui é a folha da Moscato Yerevan, que é uma variedade aí que o Sérgio fala muito dela, que é da Armênia. Então, essa é a folha dela, Moscato Yerevan. Tá? Então, assim, não tem muito o que acrescentar em relação à folha, porque eu não vou dizer para vocês que a gente vai virar um expert em identificação de videira. Tem algumas técnicas, tem alguns estudos a respeito, mas é coisa muito técnica, então assim, para a gente não tem muito esse interesse. É mais a questão da vivência mesmo. Então a gente que já está acostumado a vivenciar algumas variedades, a gente consegue identificar essas variedades que a gente já trabalha. Né? Para outras variedades, existem outras condições, outras técnicas para se fazer, mas o que eu queria dizer é que é difícil essa questão da identificação através das folhas, né? Para se identificar uma videira, você precisa basicamente de três coisas, né? Que seria a folha, o fruto e o broto, né? Para você ter uma identificação correta da planta. Mas aí tem todas as variáveis, a condição de sanidade do broto da planta, se está um vigor bom para você poder identificar se ela está apresentando as características mesmo daquela planta. Então assim, tem que ter um conjunto de fatores para você poder fazer uma identificação mais acertada. Então esse negócio da turma bota uma folhinha lá no grupo de Facebook ou do WhatsApp e pede para identificar a variedade, isso aí é complicado. Então se você quer estar em dúvida com a sua planta, alguma coisa, então espera a planta ficar com folhas adultas, né, bem formadas, tira ali uma, duas folhas da parte mais central do ramo, né, entre ali quarta, quinta folha do ramo, tira uma foto lá da ponta lá do ramo, do brotinho,
Se tiver o fruto, melhor ainda para poder fazer a identificação. Então isso facilita para quem está identificando e corre menos o risco de lhe dar uma informação errada, ok? Então o vídeo de hoje era para ser rápido, mas eu acabei demorando um pouco mais com esse meu falatório aqui. Então até a próxima aí.